dia a todos. Eu quero começar também agradecendo ao convite que me foi feito pelo Tiago, pela Leonor. É um prazer estar aqui falando com vocês. É sempre muito bom, especialmente ver o sucesso dessa conferência, que tem se repetido ano após ano. Esse ano, muita gente, né? Gostaria de pedir licença ao Márcio, à Silvia, para homenagear os painelistas na pessoa do professor Tércio Sampaio Ferraz, que é uma pessoa que eu suponho, há de ter chegado ao nirvana do magistério, né? Eu vou explicar por causa... Não sei, professor, o senhor deve estar a caminho de completar o jubileu de magistério, imagino eu, né? E eu queria dizer ao senhor que essa audiência se divide em dois grupos. 90% dos que estão aqui foram seus alunos. Os outros 10% anseia pela oportunidade de sê-lo. Então, para quem não sabe, eu tive muita honra em carregar a pasta do professor Tércio, indo de uma reunião a outra, por bons anos em que trabalhamos juntos. Então, queria registrar a minha satisfação de estar ao seu lado uma vez mais. Muito bem. Eu queria fazer mais um pequeno registro aqui, homenageando aqueles que vêm de fora dessa cidade, aqui para o nosso caos da Pauliceia, dividir conosco a fumaça, né, do dia a dia e a falta d'água. E também vou personificar na pessoa dos cariocas que aqui estão, né, sem poder deixar de registrar o meu protesto como advogado aqui do escritório de São Paulo, né, do escritório em que eu trabalho, não pelo resultado da eleição, porque a divergência é a beleza da democracia, mas por inveja da vista que eles têm da sala de reuniões em comparação à nossa, com essas cadeirinhas esquisitas aqui que a gente tem na apresentação. Eu vou falar de música, mas vou só contextualizar aqui por que música nesse tema de inovação e convergência, falando também um pouquinho, só introdutoriamente, de telecomunicações. Eu acho que as telecomunicações nos dão um exemplo muito rico de como o papel da tecnologia muda o mercado, né? Então, nós vemos as diversas tecnologias de telecomunicações que eram usadas há muito poucos anos, para coisas completamente diferentes, e hoje são cada vez mais usadas para as mesmas coisas. Então, eu me lembro que há 5 anos, mais ou menos, eu achava que a oportunidade de você assistir um filme, assistir mesmo, não ficar vendo o filme quadro a quadro, travando, né, fosse alguma coisa ainda distante no panorama tecnológico. E hoje, praticamente, eu, com o perdão da Sandra, não vejo mais televisão, só assisto filmes em streaming, né? Então, isso é uma coisa real que nos mostra uma coisa. Primeiro, que a tecnologia evolui rapidamente e os produtos evoluem tão rapidamente quanto a tecnologia evolui. Um outro aspecto que eu acho interessante de notar é que o papel das economias de rede, que foi destacado pelo conselheiro Márcio há pouco, pode diminuir com a evolução tecnológica. E outros elementos, não é exatamente diminuir, pode migrar da infraestrutura física para outros elementos que também são caracterizados pela infraestrutura de rede, que passam a ter muita importância para o processo competitivo. Eu vou mencionar rapidamente o papel dos bancos de dados, da coleta de dados que é feita pelos agentes de internet, sem mencionar nomes, e mencionar que eu estive, faz uns 2, 3 anos, numa conferência na Europa sobre proteção de dados, em que se discutiu muito intensamente a propriedade do dado que está integrado ao banco de dados. Quer dizer, a ideia lá na conferência era, bom, será que eu devo abrir esse banco de dados para que haja inovação em cima daquilo que alguém criou, que gerou o banco de dados, né? Então, é um aspecto hoje de economia de rede, está fora da infraestrutura física, né? Então, no campo da convergência, a gente assiste o fenômeno, que eu ia dizer, mas a Sandra disse primeiro, que a realidade atropela o direito. Então, viu, Sandra, eu já tinha desenhinho aqui. A realidade atropela o direito. E no campo da música e dos direitos autorais, que é um elemento, são coisas muito presentes no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não se dá conta disso, esse
esse atropelamento é muito visível. E eu espero trazer para vocês hoje não mais do que uma ilustração sobre isso. Tá? Aqui está dito pelo presidente da Sony que a música está sempre na vanguarda da inovação e que agora se avizinha uma nova fase para o mercado de música. Eu fiz um curso de locutor do Jockey, porque ela pediu para eu ser mais rápido, então eu estou tentando. Se eu atrapalhar muito, vocês gritam. A música tem algumas características, e eu vou pontuar apenas algumas delas. Primeiro, a música é um produto não consumível, né? Eu posso ouvir uma música várias vezes, eu ouço a música, e isso não impede alguém mais de ouvir a mesma música que eu ouvi, né? E ela é regida por um sistema de propriedade intelectual, que tem algumas semelhanças a outros sistemas de propriedade intelectual, mas que, no fundo, dá ao titular do direito autoral sobre a música, ou sobre as várias modalidades de exercício do direito autoral, um privilégio legal, um monopólio, certo? Só ele pode explorar aquele bem. Esse privilégio legal, na origem, já foi pontuado pelos meus colegas de painel, tem inspiração para ser um incentivo à inovação. E isso leva à combinação dessas ideias de monopólio legal, incentivo à inovação e direito da concorrência, a necessariamente se reconhecer uma derrogação, ou seja, uma restrição limitada e não absoluta da incidência das normas de concorrência nesse campo. Transcrevo, não vou ler, né, um relatório do DOJ, em que se coloca a questão de que esses dois corpos normativos, ou corpos normativos, não são excludentes, eles são complementares. Então, o desafio é calibrar o quanto se dá de privilégio vis-à-vis o quanto se introduz de concorrência nesses mercados. Outra coisa característica ou curiosa do mercado, e eu vou falar um pouquinho mais disso rapidamente adiante, é do mercado de música, que ele é um mercado que tem um elemento de dois lados. Quer dizer, a receita do artista não é única e exclusivamente derivada de execução. Hoje, o artista ganha dinheiro mesmo, pelo menos eu ouço deles, que a receita que eles fazem hoje fazem nos shows. Então, a ponto de muitos artistas hoje estarem colocando os seus materiais de forma livre na internet, para divulgar e depois fazer show, né? O custo de cópia tende a zero. Então, as nossas maquininhas aqui são prova concreta disso, né? E os custos de transação são elevados. Quer dizer, para o autor fiscalizar a arrecadação dos direitos autorais é algo muito difícil de se alcançar individualmente. Então, em geral, eu vou discutir também rapidamente adiante a questão dos mecanismos de arrecadação coletiva. Essa dificuldade é vista como custo de transação e é muito frequente o free riding, que está aí representado pela lesminha nas costas do elefante. Como eu disse, é uma ilustração. Então, eu vou rapidamente contar um pouquinho para vocês da história, né, da indústria fonográfica, que começa, mais ou menos, com o Thomas Edison e não termina, isso é o bonito da história, com o Steve Jobs, né? O Thomas Edison inventou uma engenhoca chamada fonógrafo, que parece um gramofone, aqueles que têm aquela concha, mas não tinha um disco. Ele tinha um cilindro. Isso não era lá muito fácil de manusear. Os cilindros eram volumosos, difíceis de estocar e de se vender. E aí um outro sujeito, um alemão, chamado Emil Berliner, eu estou precisando de 2 óculos, inventou o gramofone, cuja grande inovação foi tornar o cilindro num disco chato, né? O bolachão, vamos dizer assim. Inicialmente de ferro, ou cera, esse equipamento era um equipamento puramente mecânico, não tinha elétrica nisso. Então, as vibrações eram estritamente mecânicas. E aquele funil, vamos dizer, que saía do gramofone, era ligado diretamente na agulha. Então, a vibração, né, cinética que se produzia pelas ranhuras do disco se transmitia para um pequeno diafragma e a amplificação era puramente
sonora, não tinha nenhum fio elétrico nessa porcaria. Esse negócio foi popularizado pelo fonógrafo Victor, que trouxe inovações tecnológicas e popularizou o equipamento e os discos. E a partir do Victor é que as coisas realmente começam a acontecer no mundo da indústria fonográfica. Até então, a música era ao vivo. O artista ia no lugar, tocava, cobrava honorários, né, pelo seu cachê, cobrava o seu cachê, e é isso que fazia a alegria dos músicos. Com a popularização dos fonógrafos, as receitas pela venda do disco começaram a se tornar cada vez mais importantes. O rádio vem na virada da década de 10 e foi visto como um grande inimigo dos autores, um grande inimigo dos executores, porque agora eles não podiam mais tocar ao vivo, né? Mas o rádio, as gravações eram tão ruins que o rádio continuou exigindo ou demandando que os artistas fossem tocar na rádio para que se pudesse fazer a transmissão, porque as gravações eram ruins, né? Então o rádio conviveu um tempo com o rádio ao vivo, que eu estou representando aqui. Em mais ou menos 1925, surge o amplificador. E com o amplificador se consegue ter uma qualidade melhor no som e se dispensar os músicos da rádio. Então, mais adiante, tem um fato muito curioso, que começam a surgir greves no mercado fonográfico. Primeiro, dos editores contra as rádios, porque se acreditava que a popularização do rádio estava diminuindo a venda de discos. E depois, dos músicos contra as gravadoras, né? Porque nesse momento da indústria de radiodifusão, houve uma concorrência entre o meio rádio e a venda de discos. O LP surge mais ou menos durante a guerra, em meados de 1940. Esse é o LP porque ele tem 33 rotações contra 45 ou 75 rotações, 72 ou 45 rotações dos discos anteriores. E os discos anteriores eram grandes, mas terminavam muito rápido, porque giravam muito rápido. Então esse é o long play, consegue ter muita música. E virou o long play o padrão de mercado. Característica do mercado de dois lados. Essa figurinha que está pequenininha é a mesma lá da Victor, só que o cachorrinho tem $1 no bolso. Isso marca o que se chamou de Payola Investigations nos Estados Unidos, que era nada mais que um jabá que as gravadoras pagavam aos disc-jockeys pela programação, né? Isso foi alvo de um escândalo, e é um dado também que mostra um pouco desse caráter de dois lados do mercado. O cassete surge em 1960, o CD em 1970, a internet em meados de 90, o iPod meados de 2000 e agora o streaming, né? Então, muito rapidamente nós vimos aí a evolução do mercado. E essa animação é muito interessante porque ela vai mostrar como é que as diversas formas de música estão se distribuindo ao longo dos últimos 30 anos. Então, está difícil de ver, mas esse vermelho aí é o CD. O CD começa com muito pouca representatividade e vai engolindo todos os meios, especialmente o LP, né? Agora vocês veem o movimento em sentido contrário, né? O leque está se fechando e os meios de música digital e streaming tomam o espaço do CD, que, por incrível que pareça, ainda é o modo mais frequente da venda de música. Bom, não há, talvez, setor do direito em que o atropelamento tenha sido mais radical. Direito autoral é direito de cópia. Quer ver como isso é antiquado? Todos nós aqui somos criminosos porque copiamos discos nos nossos devices, né? E essa cópia não autorizada, é uma violação de direito autoral. Crime, né? O juiz que estava falando aqui, meu colega de contemporâneo de faculdade, tenho certeza que já o praticou. Aqui está todo mundo com a ficha suja, né? Então, mesmo que você seja dono do disco, tenha comprado o disco, né? A pirataria está tornando as receitas de direito autoral decrescentes e surgem novas fontes de receita. Mencionei aqui a importância dos shows, e eu preciso fazer rapidamente uma menção. Os shows
como a importância dos shows na receita faz crescer a ganância, vamos dizer assim, das gravadoras. Então, as gravadoras que tinham seus rendimentos na venda de execução de direitos autorais, né, na venda de discos e execução de direitos autorais, passam agora também a querer que os artistas dividam a receita do show. Por quê? Porque a popularidade que se dá pela via da divulgação em meios de comunicação e venda de discos se reverte em maiores resultados para shows. E surgem as gravadoras independentes como uma maneira de o músico não dividir o dinheiro do show com a gravadora. Então, hoje, os artistas, por exemplo, como o Djavan, têm a sua própria gravadora para escapar da necessidade de dividir a receita de shows, né? E o streaming, que cresce barbaramente e provavelmente vai engolir o CD naquele slide que a gente olhou. Muito bem, trouxe rapidamente alguns casos, só para a gente pensar um pouquinho na evolução, né? Como é que essa evolução da indústria pode se aplicar. Então, não é nada exaustivo, são só uma ilustração. O caso Broadcast Music é um caso, talvez, de referência nos Estados Unidos e envolve a criação de uma associação para coleta, para arrecadação coletiva de direitos autorais. Foi questionado como cartel. Então, aí eu estou dizendo, olha, é um cartel que foi avaliado com base na regra da razão. A discussão era, bom, cartel é um ilícito per se, ele foi condenado nas instâncias inferiores até que o caso chega à Suprema Corte, e a Suprema Corte diz, olha, os custos de transação aí são muito elevados, seria impossível para o autor individualmente exercer ou se aparelhar para a cobrança e monitorar todos os lugares em que a sua obra é tocada. Portanto, esse é um cartel sujeito, ou não é um cartel, é uma associação de ofertantes sujeita à regra da razão. Esse caso CISAC é um caso na Europa, que vem em 2008, né, tem uma decisão da Corte Europeia em 2013, que é parecido, mas não é igual, porque ali há também questões de direito comunitário europeu, ou seja, impedimento à livre movimentação de bens no âmbito da comunidade, mas também tem um aspecto de colusão. Vale aqui só mencionar que era uma rede de associações entre associações de arrecadações de direito, no meio da qual uma empresa não conseguia contratar direitos para valer em outro estado, por causa dessa rede. Então, ele teria que usar o caminho da rede. E a associação foi condenada pela comissão, e essa decisão foi finalmente anulada por uma questão de prova, não por uma questão estritamente conceitual. E aqui a gente tem os casos do ECAD, né? Esses dois casos, vamos dizer assim, numa era ainda um pouco, eu diria, primitiva de se encarar a questão, as decisões basicamente extinguiram o processo porque consideraram que o ECAD não exercia uma atividade econômica, ele só cuidava do serviço de arrecadação. E, a despeito disso, ele tinha uma existência legal prevista pela Lei de Direitos Autorais, que, aliás, quando instituída, previu, claro, né, ela reuniu as diversas associações que antes existiam de forma independente, então, portanto, era um mercado mais fragmentado, criando um monopólio, uma associação de associações, mas disse, olha, os preços serão fixados pelo Conselho Nacional de Direito Autoral. Depois, num momento de modernização do Estado brasileiro, acho que foi no governo Fernando Henrique, o Conselho Nacional de Direito Autoral foi extinto e o monopólio ficou não regulado. Isso é a única coisa que não pode existir, é um monopólio não regulado. Se ele não é regulado pelo direito setorial, ele tem que ser regulado pela concorrência, né? Ou pelo órgão de concorrência. E aí vem o caso mais recente do ECAD, em que se fez uma revisão mais positiva dessa primeira visão, e se chega à conclusão, no meu modo de ver, não a mais adequada, de que o ECAD era um cartel. E, de fato, é difícil pensar que a associação entre associações ou entre pessoas em decorrência de um comando legal possa ser ilegal só porque é uma associação. Claramente, aí, talvez, para mim, pelo menos, o melhor enquadramento seria como foi dado no voto, ou nos votos vencidos daquela decisão. O ex-conselheiro Marcos Paulo entrou aqui, eu ia homenageá-lo, mas ele saiu, então fica sem homenagem.
ele foi o enquadramento como um abuso de posição dominante. Ou seja, você tem esse sistema foi criado pela lei, mas isso não significa que você possa impor unilateralmente o preço que você bem entender. Tá? Discussão ainda longa pelo Judiciário, porque o STJ, até essa decisão, tinha uma jurisprudência relativamente assentada em dizer que não é problema da justiça o preço que o ECAD cobra, o que para mim é a única postura injustificável. Olha, já me estourei. Bom, novos desafios, um segundo. Começam outros assuntos de música, então essa notícia dá conta de conflitos entre gravadoras independentes em razão dos acordos que o YouTube está fazendo com as grandes gravadoras e com elas. Já virou processo na União Europeia, aqui não tenho notícia, mas a nova onda da tecnologia vai acabar gerando decisões antitrust. E, rapidamente, a conclusão, aprendi essa primeira com o professor Eros Grau, se a teoria não explica mais a realidade, não dá para mudar a realidade, vamos mudar a teoria. Né? Isso é inevitável. O segundo ponto, é muito fácil construir um argumento de inovação, é muito mais difícil demonstrá-lo. Vou usar aqui um mau exemplo, mas eu vou usar porque ele é muito significativo. Basta mencionar as malditas tomadinhas de 3 pinos. Quem aqui já não foi apurrinhado para ter que trocar uma tomada e ter um plug que não funciona na tomada nova ou velha? Até que ponto isso... E os padrões de técnicos de indústria são objeto, né, justamente desse assunto que nós estamos falando, né, concorrência e inovação. Então, pegando uma carona na Silvia, a eficiência é específica? Ela é causa da inovação? Essa é a análise que o intérprete tem que fazer. E, finalmente, já acabo, a utilidade relativa da jurisprudência, porque num mercado que muda tão rápido, uma decisão que leva alguns anos para sair, vale muito pouco. Muito obrigado.